Olá, eu sou Lisandra Soave e para quem, assim como eu, adora filmes antigos, o vídeo de hoje é sobre um filme de 1944, Gaslight, ou A Meia Luz em português, um filme do diretor americano George Cukor. Esse filme é baseado em uma peça de teatro da Broadway e já tinha sido gravado no cinema em 1940. E com o sucesso dessa primeira versão, o estúdio MGM resolveu comprar os direitos e fazer uma nova gravação, dessa vez bem mais grandiosa e com elenco de peso, que conta aí com a atriz sueca Ingrid Bergman, a mesma de Casablanca, e o charmoso ator francês Charles Boyer. Esse clássico do cinema noir se passa numa Londres vitoriana e vai contar a história da jovem Paula, uma órfã que foi criada pela sua tia, que era uma cantora lírica muito famosa, de fama internacional, do status assim de uma Edith Piaf, de uma Maria Callas, por exemplo, E até que quando ela tinha ali uns 15 anos, essa tia foi assassinada na casa onde elas moravam, numa praça ali bastante tradicional de Londres. Então o filme já começa com esse mistério, Na verdade, essa tia, por ser uma cantora muito famosa, ela recebia muitos presentes, Presentes muito valiosos, assim, por exemplo, joias, que ela tinha recebido ali de príncipes. Então, ela certamente o assassino da sua tia estava ali à procura dessas joias, mas acabou não encontrando nada, Nada foi perdido na casa. E essa menina, então, a Paula, ela é levada para a Itália para continuar sua criação, para ser criada ali por um maestro que tinha sido professor da sua tia de canto, Então ela vai tentar ali seguir a mesma carreira da tia, seguir os passos da sua tia e vai terminar a sua criação por esse maestro. Isso, a gente está no ano de 1875. Ali se passam então 10 anos, Ela já está assim uma moça mais madura e ela acaba se apaixonando pelo pianista desse maestro, que é o Gregory. Ela acaba até decidindo abandonar sua carreira de cantora, E eles estão ali muito apaixonados e ainda no noivado ele fala para ela que o sonho da vida dele era morar em uma daquelas praças de Londres, Numa daquelas casas de Londres, e ela fala para ele que na verdade, que ela tem essa casa que foi herança da sua tia, mas que é uma casa que traz muitas lembranças assim tristes para ela, muitos traumas, então ela tem receio, de voltar a morar ali. E ele diz, não, imagina, jamais iria pedir isso para você, que você enfrentasse esses traumas, esses medos só para satisfazer uma vontade minha, não, jamais te pediria isso. Já começa ali uma certa manipulação, A gente já percebe essa manipulação sobre ela e ela muito apaixonada, cai facilmente e fala, não, com você, eu estou ao seu lado, então eu não sinto mais medo, eu não vou sentir, eu acho que você merece, então vamos, quando a gente se casar, vamos morar nessa casa, assim, com certeza, E assim eles fazem, se casam ali, tudo mil maravilhas, Início de casamento, noivado ali, e eles então vão para essa casa de Londres, que tinha sido deixada da mesma forma, de quando sua tia morava, os móveis, todos os objetos dela ainda estão lá, e eles começam a morar ali. No começo tá tudo bem, mas aos poucos ele vai mostrando uma mudança de comportamento com ela. Ele vai deixando a entender que ela anda assim muito esquecida, que ela anda muito confusa. E tem um detalhe, essa é uma casa que tem vários pavimentos, É uma casa assim bem vertical, e como aqueles móveis, aqueles objetos, eles trazem muitas lembranças para Paula, ele fala, não, então vamos fazer o seguinte, a gente coloca todos esses móveis lá no último pavimento e a gente lacra esse andar, ninguém precisa acessar lá, A gente vive com o resto aqui da casa, que tá mais do que bom, E a gente deixa esses objetos, essas coisas da sua tia, tudo lá em cima
que ninguém vai acessar, né? E você não vai ter essas memórias, né? Ok, eles fazem assim, levam as coisas lá pra cima e ali, até o nome do filme é Gaslight, porque eles estão ali, a iluminação da casa precisa de lampiões a gás, né? Então, toda noite ali eles acendem esses lampiões e se algum outro lampião da casa é aceso, essa luz de um lampião, por exemplo, da sala, ela reduz um pouco, né? Tem aquela oscilação ali de luminosidade no lampião. E então eles estão vivendo de certa forma bem, né? Ele procura não deixar que ninguém entre na casa, né? Os vizinhos ali que tem curiosidade sobre o casal. Ele prefere que ela não saia também de casa, né? Então ela vive ali meio presa. E também ele contrata ali 2 empregadas para ajudá-las, né? No caso ali uma senhora, que é a cozinheira, e uma jovem, que é a camareira. Essa jovem, que é a Nancy, ela é o oposto da Paula, porque a Paula assim, ela é toda fina, recatada, muito sofisticada, mas assim, muito tímida também. E a Nancy não, ela é toda saidinha, né, pra frentex ali, ela é toda... E ela meio que se impõe sobre a Paula, tá? Ela impõe essa personalidade dela, ela percebe essa fragilidade da Paula e faz uso disso, tá? Ela meio que de uma certa forma ali impõe a sua presença, tá? É uma moça bonita, né? E acaba e o Gregory meio que também se aproveita desse desconforto que a Paula tem com a presença da Nancy para enfatizar o quanto a Nancy é assim, alegre, né? Ela tem toda uma jovialidade e a Paula, né, já fica assim, se sentindo meio diminuída, tá? Pelos comentários ali que o Gregory faz com ela. Mas, enfim, ela vai empurrando tudo para debaixo do tapete, né? Apaixonada, quer agradar o marido e eles continuam dessa maneira. Mas, como eu disse, essa questão da sanidade mental da Paula vai se intensificando, tá? Ela começa a dar sinais aparentes de cleptomania, né? Coisas que começam a desaparecer, ali um broche, um relógio do Gregory, né? Ele dá um jeito, ele começa a manipular, você percebe isso claramente, a coisa vai ficando bem tensa, tá? Ali todo o ambiente do filme é bem do estilo do cinema noir mesmo, né? Com aquelas sombras, aquela neblina, principalmente de Londres, né? Então aquele clima assim de mistério, meio que de suspense, vai se intensificando e você vai vivendo ali o drama da personagem que começa a desconfiar de si mesma, né? Ela não entende se ela está realmente perdendo, porque para ela está na sua perfeita condição mental, né? Ela não está sentindo, mas realmente começam a sumir esses objetos e aparecem nas coisas dela e ela fica se perguntando se ela está realmente com a sua sanidade mental intacta, né? E ele sempre enfatizando, não perde uma oportunidade de humilhá-la, até mesmo em público, né? E aquilo vai numa crescente, né? Numa crescente, ela começa a achar que está ficando realmente com algum tipo de esquizofrenia, ali, algum tipo de problema mental. E em certo momento ela encontra um documento dele, muito comprometedor, só que com outro nome, tá? Ele é, assim, relativamente mais velho que ela, tá? E ela encontra essa carta com esse nome e ele se sente muito ameaçado por ela ter descoberto algo que ela não poderia saber, né? Então, na verdade, ali ele precisa dar um jeito de tirá-la de cena, mas sem acabar com a vida dela, né? Então a questão da insanidade ali, ele vai induzindo para que ele, de uma forma que ele possa então interná-la ali numa casa, um hospital, né? Um lugar para doentes mentais, né? E ele vai
fazendo isso. Só que ele não contava com um ex-policial ali que a conhecia da época, era um fã da sua tia também, e que vai achar que alguma coisa está estranha, né? Ele tem ali um sexto sentido e fala, não, alguma coisa está esquisita ali, e começa a investigar por si mesmo. E quando ele segue, então, o Gregory, ele percebe que o Gregory, toda noite, ele entra pelos fundos da casa, de uma casa vizinha ali dessa praça, e entra pelo telhado pelo telhado da sua própria casa. E ele não entende por que ele vai fazer isso. E um dos problemas que a Paula tem é que à noite, no quarto dela, ela percebe então que a luminosidade do seu lustre ali, do seu lampião, reduz, né, como se alguém tivesse ligado a uma outra luz na casa, coisa que ela sabia que não podia ter acontecido, e começa a ouvir passos, né, no andar de cima, que está lacrado, né, que ninguém entra lá. Escuta muita movimentação, né, e então ela começa a achar que está vendo coisas, que está ouvindo coisas, e fica muito amedrontada, né, com muito medo daqueles sons, né? E esse policial então começa a fazer uma investigação sobre a vida dele, né, do Gregory, e descobre ali com a ajuda da Scotland Yard que ele na verdade tinha outro nome no passado e que já tinha inclusive sido casado uma outra vez, talvez até mais, e que estava ali, né, armando tudo para dar um golpe, né, na Paula. E com isso então ele consegue, só que ele precisava de uma prova definitiva, né? Porque só as informações que ele tinha eram evidências, eram assim pistas, né? Mas não era uma prova cabal. Então ele entra em contato ali com a Paula, explica tudo para ela, mas ela fica meio que sem acreditar, tá? Mesmo sabendo de tudo, ela ainda entra em negação, fala, não, ele é meu marido, eu não posso traí-lo desse jeito, apesar de tudo. O policial falava, não, ele não pode ser seu marido porque ele já foi casado antes e fez tal e tal coisa com essa esposa. E é justamente o nome que ela tinha visto naquele documento, né? Então ali eles conseguem armar uma situação e conseguem finalmente pegar o Gregory em flagrante, né? Quando ele acaba descobrindo onde estão essas joias da tia dela, né? Ali estão, na verdade, disfarçadas no bordado de um vestido com o qual ela se apresentava. E então, quando ele descobre as joias ali, ele é pego em flagrante e acaba, então, sendo preso ali pela polícia, né? O título desse filme acabou justamente dando nome a um termo da psicologia, que é o gaslighting, que é justamente essa manipulação psicológica que alguém pode exercer sobre outra pessoa, né? Normalmente ali é o caso entre marido e mulher, né? Mas pode acontecer também numa situação ali de pais, né? Sei lá, de irmãos, de amigos, qualquer situação onde existe ali a figura de um manipulador. E nesse caso é um tipo de manipulação onde a pessoa tenta fazer com que a outra esteja perdendo as suas faculdades mentais, né? Ou pelo menos pense que está perdendo as suas faculdades mentais, que que ache que está ficando louca, né? E em casos assim, onde também vai minando a autoestima da outra pessoa, como por exemplo, dizer que a pessoa faz tudo errado, né? Dizer que ela não tem amigos, vai gerando uma situação de dependência dessa pessoa para com o manipulador, né? Que, nossa, ainda bem que eu cuido de você, senão ninguém teria, né? Você não teria outros amigos, não teria outra pessoa que suportasse, né, conviver com você, ou que você que precisa de tratamento. Essa é uma frase clássica, né? Você precisa procurar um tratamento, procurar um psicólogo, né? Então, geralmente a pessoa manipuladora, ela transfere para sua vítima ali, para seu objeto de manipulação, os seus próprios, as suas próprias limitações psicológicas, né? Ela usa aquela pessoa como um objeto para transferir os seus problemas, né? Esse filme foi uma sugestão de uma amiga minha que trabalha com essa área de psicologia
e quando eu falei que gostava muito de filmes antigos, imediatamente ela já me recomendou esse, e eu fiquei assim também muito interessada, né? Porque além de ser um filme aí que ganhou Oscar, tá? Ganhou Oscar de melhor filme, de melhor atriz também. Então, um filme assim, uma grande montagem, e o tema também, né? Um tema muito atual, muito interessante. Fiquei assim, fui procurar na mesma hora. A primeira montagem, o de 1940, a gente encontra facilmente no YouTube, tá? Com legenda. Agora, essa montagem especificamente de 1944, que é a melhor, né? Eu não encontrei facilmente, tá? Eu tive que alugar no iTunes, né? Da Apple. Então, mas também foi bem, um valor, sim, super tranquilo, né? Menos de R$ 8 para alugar. Eu acho que vale super a pena, tá? Se você ficar interessado, eu acho que outras plataformas também deve ter, tá? Para alugar, mas eu não encontrei nem no YouTube, nem Netflix, nada, tá? Bom, mas fica aqui então a minha recomendação. O vídeo de hoje foi sobre esse filme, Gaslighting, A Meia Luz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.